Pessoal, tá gravando então. Bom dia a todos novamente. Estamos aí, né, em prática do quarto ano, do dia 14 de maio de 2021, né? E se eu não me engano, essa é a nossa última aula de prática, né? A gente vai trabalhar com a nossa última peça aí do cronograma, né, de peças processuais a serem entregues. E como a gente já estava comentando aqui, né, a nossa peça é um embargos da Fazenda Pública, né? É a Fazenda Pública, então, fazendo um embargos. E quando que isso acontece? Isso acontece quando nós temos um credor que tem dinheiro, então, para receber da Fazenda Pública, né? A Fazenda Pública deve dinheiro para esse credor. E esse credor, então, da Fazenda Pública, como ele não conseguiu receber, como a Fazenda Pública não pagou para ele vai entrar com uma ação de execução contra o Estado, né? Ação de execução contra a Fazenda Pública. E nessa ação de execução do credor contra o Estado, contra a Fazenda Pública, a peça de defesa da Fazenda Pública são os embargos da Fazenda Pública. Bom, pessoal, esses embargos da Fazenda Pública, eles têm a mesma natureza jurídica, eles têm a mesma forma, né, que os embargos de um devedor normal, que um devedor que não o Estado, né? Eles são peça autônoma, eles originam um novo processo, uma nova relação jurídica processual, contraposta ao processo executivo normal, né? Porque, na verdade, inverte-se os polos, né? No processo executivo, a gente tem o credor no polo ativo, movendo ação contra o Estado devedor no polo passivo. E nos embargos, né, nos embargos, que é a peça de defesa, tendo natureza de processo autônomo, inverte-se os polos, porque a gente vai ter o devedor executado como embargante, portanto, no polo ativo, movendo esses embargos contra, né, o credor, né, exequente, que passa a ser o embargado. E se os embargos eles têm natureza de ação autônoma, né, e não mera defesa no sentido de contestação e petição intermediária, se os embargos eles têm natureza de ação autônoma, a forma deles deve seguir os requisitos de uma petição inicial, prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai ter lá um endereçamento. Nesse endereçamento, a gente não coloca a vara, porque, como é uma petição inicial, ela, em tese, é livremente distribuída. A gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim no caso de embargos, né? Mas, em tese, lá no endereçamento, pelo menos, sendo uma petição inicial, ela é livremente distribuída, né? E aí, então, a gente não coloca a vara. Depois, a gente vai passar para a qualificação, né? A gente vai passar para a qualificação. E aí a gente vai qualificar as partes, né? No polo ativo dos embargos consta o devedor, que no caso é o Estado, e ele deve ser qualificado, né, com o seu CNPJ, mesmo o Estado e seus órgãos públicos aí, né, seus entes públicos, eles têm CNPJ, e o endereço. O nome da peça é embargos do devedor, ou, no caso, embargos da Fazenda Pública. E no polo passivo, a gente qualifica o credor exequente, né, também de forma completa aí, porque se trata, né, dos embargos de uma ação autônoma e, portanto, segue os requisitos da petição inicial, qualificando as partes. Bom, pessoal, depois da qualificação, a gente vai abrir o capítulo chamado preliminarmente. E aqui está uma das peculiaridades do embargo, né? Olha só, o embargo, ele tem natureza de ação autônoma, ele dá origem a um novo processo. Porém, a causa de pedir dos embargos, ela é relacionada ao processo executivo, porque o embargante, que é o devedor, que é o executado, ele quer desconstituir a execução, ele quer reduzir o valor da execução, ele quer extinguir a execução. Então, veja, a causa de pedir dos embargos e até os pedidos dos embargos,
eles são relacionados aí com o processo executivo, visando a constituição, a redução, a extinção desse processo executivo. Consequentemente, os embargos, eles não são propriamente distribuídos de forma livre. Eles são, na verdade, distribuídos por dependência ao processo executivo. Eles são distribuídos por dependência ao processo executivo. Mas veja só, lá no endereçamento dos embargos, a gente coloca vara livre, né? Porque a gente, em tese, não sabe que vara vai ser distribuído. Porém, lá no capítulo do preliminarmente, das preliminares aí da nossa peça, a gente requer a distribuição por dependência dos embargos à mesma vara em que tramita o processo executivo, né? Em razão da evidente conexão existente entre eles, né, pela mesma causa de pedir e pelos pedidos dos embargos trazerem uma relação de prejudicialidade com a própria execução, com o processo executivo, né? Então, tem que requerer aí, no preliminarmente, a distribuição por dependência dos embargos ao processo executivo. E quando isso, né, os embargos baterem aí no cartório distribuidor, né, do foro, ou lá da comarca, ou da circunscrição judiciária, né, no caso da Justiça Federal, em execução federais aí, o cartório distribuidor, ele vai ver que se trata de embargos, há um processo executivo, ele vai ver no nosso tópico aí, né, da distribuição por dependência, o número do processo executivo, e ele já vai fazer essa distribuição por dependência, encaminhando os embargos, né, encaminhando aos embargos à mesma vara, né, em que tramita um processo executivo, e chegando lá na mesma vara, o cartório da vara, né, no caso da Justiça Estadual, ou a secretaria da vara, no caso da Justiça Federal, vai juntar os dois processos, né, e eles vão tramitar simultaneamente. Na época que os processos eram físicos, amarrava os dois autos, né, por barbante, né, e aí ficava, né, os dois juntinhos. Pegava um, vinha o outro, pegava o outro, vinha um, né, porque eles estavam amarrados aí por barbante. Hoje, com o processo digital, né, existe um link, né, entre os dois processos. Você abre um, aparece o link do outro, para você poder abrir o outro. Você abre o outro, aparece o link do um, para você poder abrir o primeiro aí. E eles passam a tramitar juntos, né, porque ele tem essa relação, né, de prejudicialidade. O embargos, ele gera uma relação de prejudicialidade em relação, né, à execução. Bom, outro detalhe importante aí. Olha só, em regra, os embargos, apesar dessa relação de prejudicialidade que ele tem com o processo executivo, a interposição dos embargos, né, a oposição, desculpa, né, o termo técnico é oposição. A oposição dos embargos, eles não geram suspensão do processo executivo, né? Então, em regra, a oposição dos embargos, ele não gera suspensão do processo executivo. Ele não vai suspender o processo executivo, ele não vai parar o processo executivo. O processo executivo vai sim continuar tramitando em que pese a oposição dos embargos, né? Não suspende o processo executivo. Agora, é possível, né, que o juiz dos embargos, né, se ele verifique aí que realmente os embargos têm fundamento, né, e que se eventualmente, então, o processo executivo continuar tramitando, isso poderá gerar um prejuízo para o devedor. Nesse caso, então, de os embargos terem fundamento e a permanência em tramitação do processo executivo poder gerar prejuízo ao devedor, o juiz, excepcionalmente, ele poderá, sim, suspender o processo executivo, né? Mas veja que a suspensão do processo executivo é exceção. Então, os embargos têm que ter fundamento e o juiz tem que vislumbrar, no caso concreto, a possibilidade de um prejuízo para o devedor.
Tipo assim, os embargos têm fundamento e se o processo executivo continuar tramitando, os bens do devedor, né, serão penhorados aí, avaliados e levados a leilão. E aí, vendeu, não tem volta. Então, olha, como os embargos têm fundamento e o bem vai ser leiloado, vamos suspender a execução para não vender o bem, para não causar prejuízo irreparável, né? Ou, por exemplo, penhorou não um bem, mas penhorou um valor, né, em dinheiro na conta do devedor. Se a execução continuar tramitando, né, esse dinheiro vai ficar bloqueado nos autos, né, e o devedor vai acabar perdendo esse dinheiro, porque o credor exequente vai requerer o levantamento desse dinheiro. E se o juiz eventualmente defere o levantamento desse dinheiro e o credor exequente pega o dinheiro, se fosse eu pegando esse dinheiro, eu já torrava, né? Já torrava aí para não ter que devolver depois, né? Ou não ter o que devolver depois. Então veja que isso pode gerar um prejuízo irreparável aí ao devedor. Então, né, havendo fundamento nos embargos e o credor requerendo o levantamento do dinheiro, o juiz vai ter que suspender a execução para justamente não permitir o levantamento, né, e não causar prejuízo irreparável ao devedor. Bom, pessoal, então essa é a base aí dos embargos. E agora a gente tem que diferenciar um pouquinho, né, os embargos de um devedor normal para os embargos de um devedor fazenda pública, né? Os embargos da fazenda pública. Primeira diferença, olha só, os embargos de um devedor normal, eles são de fundamentação vinculada, né? Os embargos de um devedor normal, eles são de fundamentação vinculada. O que é isso? Isso significa que nos embargos de um devedor normal, a lei traz as hipóteses de defesa. E o devedor normal, quando ele embarga, ele só vai poder usar como tese defensiva o que a lei o permite, o que a lei traz para ele aí, né? Então, por exemplo, inexequibilidade do título, quer dizer, o título não é um título executivo, aí ele vai poder alegar a inexequibilidade do título. Ou, por exemplo, né, o excesso de execução, né? Na hora que o credor exequente entrou com a ação executiva e fez os cálculos, ele errou o cálculo para mais, né? Ele está pedindo mais do que deve. E aí, o devedor, né, embargante, ele vai fazer os embargos, né, refazendo os cálculos, né, e provando para o juiz que os cálculos do credor exequente estão além do que realmente é devido. Isso chama, né, alegação de excesso de execução. E essas são as duas principais teses defensivas de um embargo de um devedor normal: inexequibilidade do título ou então excesso de execução. Agora, os embargos da fazenda pública, né, eles são a defesa da fazenda pública, eles são a defesa do Estado. E se o Estado eventualmente perde e tem que pagar esse dinheiro aí ao credor, o Estado vai estar tirando dinheiro público. E o dinheiro público não é só do Estado, é de todos nós, né? E se o Estado, então, perde dinheiro público, o Estado fica com menos dinheiro para as políticas públicas e o atendimento à população. Consequentemente, né, o Estado ele não pode perder, né? Consequentemente, o Estado não pode perder. E para resguardar, então, o Estado, ou para dar maior possibilidade de defesa ao Estado, os embargos da fazenda pública, eles não têm fundamentação vinculada. Ou seja, não existe matéria pré-determinada, não existe tese defensiva pré-determinada, como é nos embargos de um devedor normal. Os embargos da fazenda pública, eles são de fundamentação livre. Ou seja, a fazenda pública, os procuradores aí do estado, do município,
do Estado membro, do Distrito Federal, da União, quando eles fazem os embargos, né, defendendo o Estado, eles podem alegar qualquer coisa, né? Eles podem alegar qualquer coisa. Tudo que, no caso concreto, for de fato matéria de defesa, né, eles podem sim alegar. Né? Os embargos da Fazenda Pública, eles têm fundamentação livre. Então, veja que aumenta a possibilidade de defesa, né, do Estado, aumenta a possibilidade de defesa do Estado. E é assim que o Estado não pode perder. Né? Isso, tecnicamente, é uma prerrogativa do Estado. Né? O Estado, quando ele está em juízo, ele tem várias prerrogativas, ele tem várias vantagens aí em relação a nós, cidadãos normais. Né? E uma das prerrogativas é que o embargos do Estado, né, os embargos da Fazenda Pública, eles têm aí fundamentação livre. Bom, pessoal, segunda diferença, né, entre um embargos normal, né, de um devedor normal e o embargos da Fazenda Pública. Olha só, os embargos de um cidadão normal, de um devedor normal, de nós, né, devedores normais aí, gente como a gente, eles, para serem, né, opostos aí, o prazo de oposição dos embargos, ele é de 15 dias, né? Ele é de 15 dias, né? E esses 15 dias aí pressupõem a penhora de um bem, né? Pressupõe a penhora de um bem. Então, o bem tem que ser penhorado para depois, em 15 dias, poder opor os embargos. Agora, no caso dos embargos da Fazenda Pública, a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se a Fazenda Pública ela é devedora, em tese, para pagar essa dívida, responderiam os bens da Fazenda Pública, né? Em tese, os bens da Fazenda Pública seriam penhorados. Mas todo mundo sabe que os bens públicos, os bens do Estado, eles não são passíveis de penhora, eles são impenhoráveis. Então, não adianta falar, vou aguardar a penhora do bem do Estado, para depois da penhora o Estado poder se defender, opondo embargos aí, porque os bens do Estado, eles não são penhorados. Por conta da impenhorabilidade dos bens públicos, o processo executivo contra o Estado e, consequentemente, né, a defesa desse processo executivo, que são os embargos, funcionam de forma completamente diferente. Olha só, como que funciona um processo executivo contra o Estado e como que funciona, então, os embargos contra os embargos da Fazenda Pública e contra esse processo executivo. Olha só, como os bens públicos são impenhoráveis, quando um credor entra com ação de execução contra o Estado, o juiz não manda o Estado pagar sob pena de penhora, né? Porque não vai ter penhora mesmo. Então não adianta mandar o Estado pagar sob pena de penhora, né? Então, numa ação de execução de um credor contra o Estado, o juiz não vai citar a Fazenda Pública para pagar em 3 dias sob pena de penhora, como ele faz no processo executivo normal. Não, olha que interessante. Nos embargos, na ação de execução contra a Fazenda Pública, o juiz manda a Fazenda Pública embargar. Não é para pagar sobre pena de penhora, é para embargar. Então, o credor exequente entra com a ação executiva contra o Estado, o juiz ele vai citar a Fazenda Pública para embargar a execução, para se defender. A primeira coisa que acontece no processo executivo de um credor normal contra o Estado é citar o Estado para se defender. Ele primeiro se defende. O Estado primeiro se defende. Então, ele entra primeiro com os embargos. Ele entra primeiro com os embargos. E aí, claro, vocês já devem estar pensando, falando, mas se o Estado não vai pagar? Olha só, olha só. O Estado só vai pagar depois do julgamento dos embargos
e, claro, se o Estado perder os embargos, né? Então, como possibilidade de amplíssima defesa dada ao Estado, e por conta das prerrogativas que o Estado tem, o Estado não paga de cara. O Estado só vai ter que pagar depois do julgamento dos embargos e se o Estado perder esses embargos. Se os embargos foram julgados improcedentes. Aí julgou improcedente os embargos, transitou em julgado a decisão de improcedência dos embargos, é que o Estado vai ser obrigado a pagar. E veja que os embargos têm natureza de ação, né? E então tem todo o processo de embargos, tem ampla recorribilidade dentro do processo de embargos, né? Pode ter apelação ali dentro do processo de embargos. Depois da apelação, pode ter sim recurso especial, recurso extraordinário interposto pelo Estado. Não pode sim demorar anos aí para terminar o processo de embargos. E aí, depois que não tiver mais recurso, que acabarem os recursos, a decisão, né, que o Estado perdeu os embargos transita em julgado, e aí que o Estado vai ser obrigado a pagar, né? Então pode demorar anos aí para o Estado ser obrigado a pagar. E ainda que transite em julgado, ou quando transite em julgado, né, a improcedência dos embargos e surja então o dever do Estado pagar, o Estado não paga de cara, né? O Estado não paga de cara. Por que não? Porque os bens públicos são impenhoráveis e a disponibilidade de dinheiro pelo Estado, ela depende de previsão orçamentária. Então, o Estado não pode pagar de cara. E aí, como que, então, depois da improcedência dos embargos transitados em julgado, o Estado vai pagar? Se os bens públicos são impenhoráveis e se o dinheiro, a disponibilidade de dinheiro pelo Estado depende de previsão orçamentária. Como que o Estado vai pagar? Aí, aquela dívida, né? Aquela dívida vai para os famosos aí precatórios e requisições de pequeno valor, né? Então, depois do trânsito em julgado da improcedência dos embargos, o processo ele é encaminhado para o sistema do precatório ou da requisição de pequeno valor, né? E como que funciona, né, esse sistema de precatório e requisição de pequeno valor? Eles são uma fila, né? Eles são uma fila de ordem cronológica. O precatório tem a sua fila, a requisição de pequeno valor tem a sua fila também, né? Eles são filas independentes, eles são filas autônomas aí, mas, né, cada qual tem a sua fila e ambas são em ordem cronológica, né? Em ordem cronológica, né? E funciona assim: é, é, transitou em julgado a improcedência dos embargos, né? E o juiz mandou pagar, o juiz mandou pagar. Quando o juiz manda pagar, no sistema do precatório ou da requisição de pequeno valor, o juiz expede um ofício, chama ofício requisitório, né? O juiz expede um ofício, é o ofício requisitório. E esse ofício requisitório, ele vai lá para a presidência do tribunal onde o juiz está vinculado. Então, veja só, se é um juiz estadual, vai para a presidência do TJ, do Tribunal de Justiça. Se é um juiz federal, vai para a presidência do TRF, Tribunal Regional Federal. Se é um juiz trabalhista, vai para a presidência do Tribunal Regional do Trabalho, né, do TRT, que ele é vinculado. Então, vai sempre o ofício requisitório do juiz do processo para a presidência do tribunal que ele está vinculado. E esse ofício, chegando lá na presidência do tribunal, né, existe normalmente dentro do organograma aí da presidência do tribunal um setor de precatório, né, chama DEPRE, né, um setor de precatório. O DEPRE, ele é vinculado à presidência dos tribunais. Essa presidência dos tribunais, ou propriamente o DEPRE, né, o departamento de precatório, ele vai colocar esses ofícios requisitórios em ordem cronológica. Então, do ofício mais antigo para um pouquinho mais antigo, para um pouquinho mais antigo, para um pouquinho mais novo, né? Então, do mais antigo
para um pouquinho mais novo, para um pouquinho mais novo, depois o mais novo, depois o mais novo e assim por diante aí. Então, do mais antigo para o mais novo. E conforme o Estado, na verdade, o poder executivo, né, daquele ente da federação, vai entregando dinheiro ao tribunal, o tribunal pega esse dinheiro que o poder executivo entregou e ele vai então fazendo os pagamentos nessa ordem cronológica aí, né? Então, o poder executivo mandou dinheiro para aquele tribunal, ele pega o dinheiro e ele paga o precatório, né, o ofício requisitório mais antigo. Sobrou dinheiro, paga um pouquinho mais novo. Sobrou dinheiro, paga o outro e assim por diante aí. Então, eles vão sendo pagos em ordem cronológica. O problema é que o Poder Executivo até manda dinheiro, mas não manda em quantia suficiente para pagar esses precatórios, né, esses ofícios requisitórios aí, tudo de uma vez. Então, vai sendo pago paulatinamente aí, conforme vai vindo o dinheiro do Poder Executivo e vai sobrando esse dinheiro, vai sendo pago, né, nessa ordem. Pessoal, não é possível inversão da ordem. Não é possível inversão da ordem. É ordem cronológica e tem que seguir essa ordem cronológica aí. Agora, existem alguns ofícios requisitórios com preferência, né? Se a pessoa é idosa, ela tem preferência. Se a verba é alimentar, ela tem preferência. Se a pessoa tem doença grave, ela tem preferência também, né? Então, essa ordem cronológica não pode ser alterada, mas existem sim algumas preferências aí, né? Então, idade, se for verba alimentar, e se tem alguma doença grave, é possível ter preferência. Bom, mas demora, né? De qualquer forma, o pagamento em precatório e requisição de pequeno valor demora, porque o Poder Executivo nunca manda dinheiro suficiente para pagar todos aí de uma vez. Então, eles vão sendo pagos paulatinamente. E pode ser que, eventualmente, trave tudo. Por quê? Se o primeiro ofício requisitório aí do precatório, da requisição de pequeno valor, ele tem um valor muito alto, às vezes uma transferência de verba do Poder Executivo em número inferior ao valor do próprio ofício requisitório que está no topo, não dá para pagar nem o primeiro ofício requisitório, né? O valor dele é maior do que o tribunal recebeu. Não dá para pagar nem o primeiro. E aí pode ser que o segundo, né, seja de um valor menor e até teria dinheiro, né, naquele momento para pagar o segundo. Mas enquanto não pago o primeiro, ainda que o segundo tenha um valor mais baixo e tenha verba suficiente para pagar esse segundo, enquanto não pago o primeiro, não pode passar para o segundo. Então, se o primeiro é de um valor muito elevado, tem que esperar várias remessas de verba, de dinheiro do Poder Executivo para o tribunal vai ter que juntar esse dinheiro para pagar, para ter dinheiro suficiente para pagar o primeiro. E isso pode ser que demore um tempo, né? Então, um mês recebe a verba, mas não dá. Do segundo mês recebe verba, mas não dá ainda. Terceiro mês recebe verba e não dá ainda. Aí, quarto mês recebe verba, agora dá para pagar o primeiro. Aí paga o primeiro e aí depois vai pagar o segundo. Então veja que aí ficou, né, no nosso exemplo chulo aí, né, bobinho aí, ficou 4 meses parado sem pagar ninguém, porque não vinha verba, não tinha verba suficiente nem para pagar o primeiro. E aí trava tudo, né? E aí trava tudo. Por isso, né, que quem é servidor público normalmente, né, que tem dinheiro para receber do Estado aí, e quando o advogado fala, foi para precatório, foi para requisição de pequeno valor, o servidor público já até sabe, esquece, né, e costumam brincar aí com a gente, né, que é advogado, né, vou deixar aí de herança para os meus filhos ou para os meus netos, né, porque realmente o sistema do precatório, ou RPV, acaba demorando bastante aí. Eu mesmo, né, meu pai era professor, né, e do estado de São Paulo, e ele parece que tinha umas diferenças aí de 13º
do ano de 88 para 89. E lá atrás ele entrou com um processo aí contra o Estado. Ganhou o processo, né? E tinha que receber essas diferenças, mas esse valor aí ele foi para precatório, né? Isso no ano de 88 para 89. Meu pai morreu em 99, né? E quem acabou recebendo foi eu e minha irmã aí, lá por 2009, né? Então passou aí 20 anos, né? Meu pai já tinha até morrido, né? E para vir esse dinheiro do precatório e da requisição, né? A requisição de pequeno valor não, né? Precatório aí, né? Que demora um pouco mais aí. Bom, pessoal, mas vamos estabelecer então agora a diferença do precatório para a requisição de pequeno valor. Pessoal, a requisição de pequeno valor, o nome já diz, ela ocorre quando o valor for menor, né? A requisição de pequeno valor, ela ocorre quando o valor for menor. E se o valor for menor, ela tem que ser pago antes, né? Ela tem que ser pago antes que o precatório. E a requisição de pequeno valor, ela tem que ser paga em até 60 dias, né? Então, a lei fala que na requisição de pequeno valor, como o valor é menor, ela tem que ser pago antes, ela tem que ser pago em até 60 dias aí. Acontece de ser pago em 60 dias? Acontece. Mas, claro, né? Também, às vezes, não paga. E se o Estado não pagar a requisição de pequeno valor, a RPV, em até 60 dias? A lei fala que o juiz vai poder fazer sequestro de verba pública, né? Então, se a RPV não for pago em até 60 dias, o juiz ele pode fazer sequestro de verba pública. O que é o sequestro de verba pública? É o sistema do Bacenjude, né, do Sisbacen, em conta do Estado, né? A famosa penhora online em conta do Estado. Então, o juiz vai entrar no sistema do Banco Central e o Estado ele tem contas bancárias, né? O Estado também tem contas bancárias. Ele vai penhorar um dinheiro dentro da conta bancária do Estado aí pelo próprio sistema informatizado do Bacen, né? E aí ele pega esse dinheiro da conta do Estado, transfere para uma conta judicial. Ele vai transferir para uma conta judicial vinculada ao processo e o dinheiro então vai ser entregue para o credor. Então, a requisição de pequeno valor, ela tem que ser paga em até 60 dias, sob pena de sequestro de verba pública. E o que é pequeno valor, né, para a gente poder considerar uma requisição de pequeno valor? Pessoal, isso depende de cada ente federativo. Quem define o que é pequeno valor para processar na forma de requisição de pequeno valor é cada ente federativo aí. Então, veja, se o débito é do município, a gente vai ter que verificar a legislação daquele município para ver o que é considerado pequeno valor para aquele município. E aí depende, então, de município para município. Aqui em Jales, por exemplo, né, a legislação de Jales considera pequeno valor o teto do benefício do INSS, R$ 5.600, né? Então, RPV, requisição de pequeno valor, devido pelo município de Jales, é o teto do INSS, né? R$ 5.600 aí, aproximadamente. Mas tem município, né? Tem município que considera pequeno valor o salário mínimo, né? Bem menor, né? Do que o município de Jales, né? O salário mínimo está 1.212 aí, então considera pequeno valor o salário mínimo. Pode, não tem problema nenhum, porque isso fica no âmbito da legislação municipal. A gente vai ter que ver município para município, né, para ver qual é o valor da RPV aí. Isso está previsto na legislação municipal. E como que a gente, né, advogado, descobre aí? A gente liga na procuradoria do município, né? É assim que a gente faz. A gente liga lá na procuradoria do município e pergunta: qual que é a RPV aí? Né? E o procurador do município, claro, ele é procurador do município, ele está atualizado, ele fala: a RPV aqui é de tanto, né? E aí a gente fica sabendo aí qual é o valor da RPV. E no caso do Estado? No caso do Estado também varia de Estado para Estado, né? Porque também depende da legislação estadual. Olha só, até uns 4 anos atrás, mais ou menos, a RPV no estado de São Paulo era em torno de 23 mil, né? Até aí uns 4 anos atrás,
a RPV no estado de São Paulo era em torno de 23 mil. Era um valor bom, né? Era um valor bom de RPV, né? Porém, no final de um ano aí, né? No final de um ano aí, isso foi pré-pandemia, no final de um ano aí, tipo assim, 27 de dezembro, né? Às 23h58, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passou uma lei, né? Ninguém sabia disso, no apagar das luzes aí daquele ano, passou uma lei reduzindo bastante o valor da RPV no estado de São Paulo. E hoje a RPV do estado de São Paulo está em torno de 11 mil reais, né? 11 mil reais aí, é a RPV no estado de São Paulo. Mas, né, da mesma forma que variava de município para município, varia de estado para estado. Então, se vocês estiverem em outros estados da federação, né, o valor da RPV pode mudar, pode variar. O estado de São Paulo hoje é em torno de 11 mil reais. E no caso da União, aí é padrão, né? No caso da União, é padrão para o Brasil inteiro, porque é União, né? Uma só para o Brasil inteiro. A RPV é de 60 salários mínimos, né? Então, no caso aí da União Federal, a RPV está em torno de 60 salários mínimos. Então, 1.212 vezes 60, a RPV da União aí é R$ 72.720. Valor bom, é um valor bom aí. R$ 72.720. Bom, pessoal, veja só, até esses limites da RPV que a gente comentou, variando de ente federativo para ente federativo, até esses limites da RPV, o Estado paga na forma de RPV. Então, tem que pagar em até 60 dias sob pena de sequestro de verba pública. Agora, se o valor devido pelo Estado ele vai além desses limites de RPV, o Estado não paga na forma de RPV, o Estado vai pagar na forma de precatório. Então, veja só, no município de Jales, se a dívida é até 5.600, o município paga em RPV. Se a dívida é maior que 5.600, o município paga na forma de precatório. O Estado de São Paulo, se a dívida do Estado de São Paulo é até em torno de 11 mil reais, o Estado de São Paulo paga na forma de RPV. Se a dívida do Estado de São Paulo for maior que 11 mil reais, o Estado vai pagar na forma de precatório. No caso da União, se a dívida da União é até R$ 72.720, a União paga na forma de RPV, tem 60 dias para pagar. Se a dívida da União for acima de R$ 72.720, a União vai pagar na forma de precatório, né? Então, o que supera o valor da RPV vai para precatório. E como que o Estado paga o precatório? Né? Da forma que a gente comentou, né? Nessa ordem aí. A diferença, né? A principal diferença do precatório para a RPV é que enquanto a RPV ela tem que ser paga em até 60 dias, o precatório não tem prazo, né? O precatório não tem prazo, né? Então o Estado paga o precatório quando ele quiser, né? O precatório é o famoso devo, não nego, pago quando eu puder, né? O precatório não tem prazo, por isso que o precatório demora bastante aí, né? E a gente não tem previsão, assim, a gente como advogado, né, cobrando o Estado, né? O cliente liga para a gente e fala, ó, aquele meu processo lá que a gente ganhou contra o Estado, que eu quero receber o dinheiro do Estado, quando que vai pagar? Tá para precatório, não sei, não tem prazo, né? A gente não tem estimativa aí, né? A gente não tem estimativa. Agora, é claro que se for um cliente idoso, né, um credor idoso, ou se for verba alimentar, por exemplo, diferença salarial aí, né, do servidor público, se for, por exemplo, uma pessoa com doença grave, né, tem preferência, então vai ser pago antes. Mas se não entrar nenhuma dessas classes de preferência, não é idoso, não é verba alimentar, não tem natureza salarial, né, e não tem doença grave, aí é coisa para anos mesmo, né? Aí é coisa para anos mesmo, né? Demora mesmo. Agora, se tem uma dessas preferências aí, acaba pagando um pouquinho mais rápido, né? O Estado de São Paulo aí, quando tem preferência, tem pago em 5 anos, 6 anos, né? Mais ou menos aí dos processos que a gente já teve
é mais ou menos essa estimativa aí, né? Quando tem preferência, 5 anos, 6 anos o Estado paga. Agora, quando não tem preferência, aí esquece, né? Aí esquece. Vou dar um exemplo para vocês. A gente entrou com ação para alguns delegados de polícia, cobrando uma gratificação que esses delegados de polícia têm, que é a gratificação por acúmulo de unidade policial. Então, o delegado é titular de uma delegacia, de um determinado município, mas como não tem delegados suficientes aí no quadro da Polícia Civil, esses delegados têm que cumular outras delegacias de polícia de outras cidades, né? E quando eles fazem isso, eles ganham uma gratificação por acúmulo de unidade policial. Só que o Estado não pagava essas gratificações, né? O Estado, infelizmente, não pagava essas gratificações. E aí o delegado acumulava, trabalhava mais e tinha previsão na lei de pagamento da gratificação, então ele queria receber, o Estado não pagava, a gente entrou com ação de execução, né, contra o Estado, porque o Estado fosse obrigado a pagar, né, essas gratificações. O Estado embargou, falando, não tem verba, né, porque cabe todo tipo de defesa, falou, não tem dinheiro para pagar, né? Essa foi a defesa do Estado, né? Não tem dinheiro para pagar. Claro que o Estado perdeu os embargos e, claro, que ele foi obrigado a pagar. Como é uma gratificação, né, de um cargo com uma remuneração elevada, que é o delegado de polícia, o dinheiro a ser recebido por eles era alto, então entrou tudo em precatório. Entrou tudo em precatório. E aí não tem prazo para pagar. Mas veja aqui, olha só, veja só, todos vêm de gratificação, em razão do trabalho, então tem natureza salarial, então tem preferência. De todos os delegados aí, todos eles tinham preferência por conta de ser alimentar, né? Porém, existiam delegados com mais idade, né? Existiam delegados aí com mais idade e tinham delegados com menos idade, né? E alguns delegados aí já acima dos seus 60 até 70 anos aí, né? Então, né, já idosos. Pessoal, os processos transitaram em julgado e o precatório foi tudo mais ou menos na mesma época, né? Então, cronologicamente, eles estão equiparados, né? Esses precatórios foram encaminhados aí em 2012, mais ou menos. Tudo na mesma época, em 2012. Os delegados mais idosos receberam aí por volta de 2016, né? 2017, né? Os mais idosos receberam aí 2016, 2017. Precatório alimentar, com a preferência da idade, receberam, né, de 2012, foram receber lá em 2016, 2017. Porém, os delegados mais novos, com preferência só alimentar e sem preferência de idade, ainda não receberam. 2022 ainda não receberam. Então, passado mais de 10 anos, esses delegados ainda não receberam, né? Então, veja que realmente demora aí, né? Tem preferência alimentar, mas não teve preferência de idade. Então, de 2012 até 2022, ainda não receberam, né? Então, realmente demora, né? Bom, pessoal, então, essas são as duas grandes peculiaridades aí dos embargos. Essas são as três grandes peculiaridades dos embargos da Fazenda Pública. Primeiro, o embargo é de fundamentação livre. O embargo da Fazenda Pública é de fundamentação livre. Segundo, o embargo da Fazenda Pública, ele independe de penhora, né? Até porque não vai ter. Então, a Fazenda Pública, ela é citada não para pagar, mas ela é citada para embargar. E não vai ter penhora, né? Não vai ter penhora. E terceiro, quando transita em julgado a improcedência dos embargos, aí que a Fazenda Pública vai ter que pagar, só que ela paga no sistema do RPV e do precatório. As três grandes peculiaridades. Então, fundamentação livre, Fazenda Pública não é citada para pagar, ela é citada para embargar, né? Então, o embargo independe de pagamento, independe de penhora. E quando transita em julgado a improcedência dos embargos, é que a Fazenda Pública, de fato, tem que pagar,
mas aí vai para o sistema da RPV e do precatório. Pessoal, beleza? Esse panorama geral, tranquilo? Podemos entrar nos processos propriamente dito e nas peças processuais? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem uma pergunta? Professor, posso fazer uma pergunta? É Pode. relativa, eu não sei se você vai lembrar, porque faz muito tempo. Esses precatórios, teve um escândalo, acho que na década de 90, mais ou menos, final da década de 90, de precatórios. E aí eu lembro que o prefeito era o Pita, tinha alguma coisa relacionada com o Maluf também. Eu lembro disso, Lembra? sim. Será que diz respeito a esses precatórios? Eu lembro que tinham, eu não sei se vendiam títulos, tinham, eu não sei. Será que se refere a esse? Eu lembro disso, né? Não fica bravo comigo, não, Cris. Fala, eu era pequena, não lembro. Ah, eu não tinha nem nascido ainda, professor. Eu vou Eu lembro dessa história assim do Pita, do Maluf, né? Mas eu não lembro o que aconteceu, não. eu Né? vou dar uma Tinha até a máfia dos precatórios, né? Eles chamavam de máfia dos precatórios, isso mas eu mesmo. não lembro o que era o pano de fundo. Eu não Agora, entendo assim, o que você era falou isso. da compra de precatório, isso acontece, né? Essa ordem cronológica de pagamento dos precatórios, ela é pública. Então, a gente pode entrar no site do tribunal, lá no DEPRE, né, no Departamento de Precatório, e a gente tem acesso a essa ordem de precatório. Ou então a gente pode entrar no site da Fazenda Pública, né, no site da Fazenda Pública, no caso, Secretaria de Fazenda do município, né, ou Secretaria de Fazenda do Estado, ou Receita Federal, a gente consegue ter a ordem desses precatórios aí, que vai pagar. Então, o que acontece? Tem escritório de advocacia que vive disso. Os caras entram nessa lista, pega a lista e vem aí quem está lá na boca do gol, quem está quase para receber. E aí eles procuram os dados dessa pessoa que está quase para receber e os caras ligam para essa pessoa aí que está quase para receber e falam: olha, nós localizamos aqui que você tem um precatório no valor de tanto, né? Mas eles não falam valor atualizado, eles falam o valor lá da época, lá de trás, 20 anos para trás. Então a gente localizou que você tem um precatório aqui no valor de tanto, 20 anos para trás. E vai demorar muito para você receber. Então, olha só, nós somos escritório de advocacia aqui e a gente quer comprar o teu precatório, né? E aí a gente te paga à vista agora, né? E claro que, né, se está pagando à vista, eles pagam um valor menor do que o que está lá, né, nos autos aí, que já é um valor bastante depreciado, porque ele está há 20 anos atrás. A pessoa, às vezes, nem sabe que tem para receber, porque às vezes já até esqueceu. Às vezes a pessoa já até morreu, então eles falam com os herdeiros daquela pessoa, né, oferecendo à vista, mais um valor menor. E aí, às vezes, a pessoa está precisando de dinheiro e ela aceita esse valor menor. E aí os caras pagam esse valor menor e fazem a pessoa assinar um termo de transferência do precatório, né, dos direitos referentes àquele precatório. A pessoa então transfere esses direitos para o comprador. E aí, coisa de meses, né, porque está lá na boca do gol, o Estado vai e paga o valor integral, né? E veja que o valor integral é o valor do precatório lá de trás, 20 anos para trás, corrigido, né? Não tem juros, o precatório não paga juros, paga só a correção. Correção por todo esse período aí, né? Então, claro, vai dar um valor muito maior, porque vai compensar toda a inflação do período, né? E a pessoa, então, que comprou, acaba tendo um lucro aí, né? Ela paga um valor bem mais baixo, e meses depois ela recebe o valor integral do precatório aí. Isso não é ilícito, né? Isso não é ilícito. Talvez seja, dependendo de quem vendeu aí, né, meio imoral fazer isso, né? Ligar para uma pessoa idosa, ligar para uma pessoa doente e tal, talvez seja um pouco imoral fazer isso, mas não é ilícito. Talvez a questão da máfia do precatório aí pode ser que determinados escritórios aí tivessem alguma informação privilegiada, né? Tipo assim, ó, mês que vem vai pagar esse precatório aqui, liga para o cara, oferece um valor bem mais baixo aí, né? E que mês que vem vai pagar esse precatório. Talvez fosse isso, né? A máfia dos precatórios aí, né? Não é
aí é ilícito, né? Porque está tendo uma informação privilegiada no tocante aqui, precatório vai pagar primeiro, né? Ou talvez, não sei também, possa ser alguma alteração da ordem aí, né? Então, como existe essa ordem cronológica, essa ordem tem que seguir, tem que ser seguida, não pode pular essa ordem de jeito nenhum aí, né? Então, talvez a máfia dos precatórios tirasse do fim da fila e passasse na frente, né? Isso é ilícito, aí isso é completamente ilícito, né? Não pode mudar essa ordem de jeito nenhum aí, né? Agora, é difícil. Bom, talvez na época, né, pudesse fazer isso sem dar bandeira, né? Mas hoje é muito difícil conseguir mudar essa ordem, porque essa ordem é pública, né? Então, isso está nos sites aí, né, dos tribunais, está no site das procuradorias, essa ordem é pública. Então, hoje, né, fica mais difícil mudar essa ordem aí, porque todo mundo realmente sabe essa ordem, ou tem como saber essa ordem. Agora, na época, talvez, né, não tinha tanta acesso à informação, né, não tinha portal transparência também, né, não tinha a lei de acesso à informação, né, então talvez fosse mais possível fazer isso. Bom, pessoal, e já que a gente entrou nisso, o que acontece se, não vou falar má fé, né, não vou falar má fé, né, então por um erro, inverter essa ordem, né, pagar o segundo em vez de pagar o primeiro, né? O que acontece aí se houver inversão dessa ordem aí? Pessoal, se houver inversão da ordem, o Poder Judiciário pode fazer sequestro de verba pública também para pagar o primeiro que foi preterido, né? Então, se por um erro aí, né, sem má fé, paga-se o segundo, mas não paga o primeiro, o Poder Judiciário faz sequestro de verba pública para pagar o primeiro não ser prejudicado, né? Então, na prática, se o Estado tentar pagar o segundo sem pagar o primeiro, o Poder Judiciário vai pagar os dois, né? O Estado já pagou o segundo, o Poder Judiciário vai pagar o primeiro aí, vai sequestrar a verba pública. E dependendo aí desse sequestro de verba pública, pode pegar até verba vinculada, tipo verba para educação, verba para saúde, né? Porque tem que pagar o primeiro, o Estado não pode pular aí. E aí a coisa fica feia. Tá gravando, mas eu vou contar aqui. Em Jales aconteceu isso, né? Olha só. A Jales tinha uma dívida muito grande com a família Jales, né? Representada aí pela já falecida, mas então viva, viúva do Dr. Eufli Jales, fundador da cidade, que era Minerva Jales, em razão da desapropriação de uns terrenos que pertenciam à família Jales para a construção do Distrito Industrial de Jales. A Prefeitura de Jales desapropriou uns terrenos, que era da família Jales, para construir o Distrito Industrial de Jales ali. E a Prefeitura, então, tem que pagar essa desapropriação, né, o valor da desapropriação para a família Jales. Mas, nesse processo de desapropriação, foi nomeado um perito, teve decisão judicial, mas o valor fixado de avaliação desses terrenos acabaram, sei lá por quê, né? Teve perito, teve processo, acabaram ficando um valor acima de mercado, ficou muito alto, né? Ficou muito alto. Mas o município teve que pagar, porque teve perito, teve processo, mandou pagar aquele valor mais alto aí. E como ficou um valor muito alto, né? Isso acabou onerando bastante o município de Jales, né? E a população de Jales acabou ficando contra, né, esse pagamento aí, porque de fato foi um valor muito alto. Mas, gostando ou não gostando, teve perito, teve processo, então o município teve que pagar. Mas como isso queimava politicamente quem estava lá na prefeitura, a prefeitura de Jales não gostava de pagar esse dinheiro, né, para a família Jales, né? E esse dinheiro era o primeiro da linha de precatórios do município de Jales, mas não gostava de pagar esse precatório para a família Jales porque queimava politicamente a prefeitura. Então a prefeitura reiteradamente pagava o segundo, mas não pagava o primeiro. Pagava o segundo, mas não pagava o primeiro. E aí, toda vez que isso acontecia, o advogado da família Jales, que acho que faleceu também, era o Dr. Poloto, de Rio Preto, ele fazia pedido de sequestro de verba pública, né? Então pagava o segundo, não pagava o primeiro, que era a família Jales, sequestro de verba pública do município de Jales. E como era um valor alto, pegava
tudo que o município de Jales tinha em caixa, inclusive verba vinculada para pagamento de salário de servidor público municipal, para pagamento de verbas da educação, tipo merenda, né, merenda das escolas municipais, e pagamento também de insumos aí para os postinhos de saúde, né, para os PSF, né, postos de saúde aí da família. Então, travava tudo do município de Jales. O servidor ficava sem receber, não tinha merenda na escola, né, não tinha insumo aí para os postinhos de saúde, era um auê, né, era um auê. Aí virava um desespero do município, né, e aí tinha que tirar outras verbas aí para tentar cobrir esse sequestro de verba pública para pagar o município de Jales. E, na verdade, isso acabava, né, acirrando os ânimos, né, porque a população já estava puta com o município de Jales pelo valor que tinha que pagar a família Jales. Aí o município, então, para tentar justificar perante os munícipes, aí não pagava a família Jales, e aí fazia sequestro de verba pública, e não tinha atendimento à população, quer dizer, ficava pior, né? Então queimava todo mundo, queimava a família Jales, queimava a prefeitura, queimava todo mundo, né? Queimava o Poder Judiciário, porque ele fazia sequestro de verba pública das criancinhas, da saúde, né? Mas era obrigado a fazer, por lei ele é obrigado a fazer, então era uma situação complicada. Mas as administrações públicas subsequentes viram que não valia a pena, né? Já estava transitado, julgado, tinha que pagar mesmo, então aí pagava, né? E pagava a família Jales. Claro que pagando a família Jales travava os demais precatórios, porque o da família Jales era realmente muito alto, mas não tinha jeito, né? Aí optaram em pagar os precatórios da família Jales, segurou os demais, que são os anteriores, né? E aí passou anos pagando o precatório da família Jales e quitou esse precatório da família Jales, acabou esse problema aqui no município de Jales, né? Então, a melhor solução, né, foi pagar. Mas isso aconteceu, né, no município de Jales, não foram poucas vezes. E eu sei disso, né, porque na época o meu primo trabalhava como um dos procuradores do município de Jales, né? Ele não era concursado, era uma época que não teve concurso, então ele trabalhou um tempo lá como procurador do município de Jales. E nessa época eu morava em São Paulo e eu morava perto do Tribunal de Justiça do Estado, né? Morava 2 quarteirões do Tribunal de Justiça do Estado. Então, quando tinha sequestro de verba pública aqui de Jales, que virava esse AUE, né, um dos procuradores tinha que ir lá, era processo físico, né? Então tinha que ir lá despachar com a presidência do Tribunal de Justiça, né? Porque quem faz a ordem de pagamento é a presidência do tribunal. Então tinha que despachar lá com a presidência do tribunal. E como eu morava em São Paulo, ficava fácil para o meu primo, quem acabava indo era o meu primo lá, né? Aí ia despachar com o presidente do tribunal para tentar resolver esse problema, né? Então isso aconteceu algumas vezes aí, mas não era a melhor solução, né? Então esse sequestro ele vai sendo feito aos poucos. Eu, por exemplo, a dívida é de, sei lá, 200 mil. E aí se localizou 50 mil na conta da prefeitura. Pega o que achou. Pega o que tiver e vai fazendo uma conta reserva ou já vai entregando isso para o credor? Como funciona isso? Depende aí do juiz, né? Porque fez o sequestro de verba pública, esse dinheiro é transferido da conta do Estado para uma conta de depósito judicial que fica, né, vinculada a um processo com controle do juiz. Aí depende do juiz, o dinheiro fica disponível lá na conta judicial. Se o juiz entender por bem em liberar esse dinheiro para o credor, ele pode. Ou se ele entender por bem, sei lá por quê, né, que não dá para liberar parcialmente, ele pode segurar o dinheiro ali também, né? Mas se a dívida é de 200 mil, vai tentar fazer o sequestro de verba pública em 200 mil. E aí, se achar, se tiver nas contas do município, qualquer que seja a conta, mesmo que seja a conta vinculada à educação ou à saúde, qualquer que seja a conta, achar 200 mil, pega 200 mil das contas aí, né? Se não achar, pega o que achou. E aí transfere, sim, tira das contas do município, para o município não ter disponível mais esse valor, e traz aí para a conta judicial, né? E aí fica na conta judicial. Dependendo, o juiz pode liberar, ainda que parcialmente, dependendo, o juiz pode não liberar. Por exemplo, se for
é um credor idoso com necessidade urgente daquele dinheiro e tal, pode ser que o juiz já libere parcialmente, né? E claro, isso vai abater no débito final. Mas se também não tiver essa urgência, aí pode ser que o juiz não libere. Eu não sei como que era no caso do município de Jales, se o juiz já liberava para a família Jales ou não, eu não sei te dizer, né? Mas dependendo da urgência e do caso concreto, eu acredito que não haja proibição, não. O juiz pode liberar, já ir liberando, sim. Obrigada, professor. Imagina. Pessoal, beleza então? Mais alguma dúvida, alguma colocação aí? Se não, vamos abrir aqui, né, um processo para a gente analisar aí embargos da Fazenda Pública. Então, me permitam aí compartilhar uma tela com vocês para a gente ver aí uns embargos da Fazenda Pública. Olha só, pessoal. Deve estar aparecendo aí na tela, deve demorar um pouquinho, mas deve aparecer aí na tela. Esse é a nossa petição aqui de execução contra a Fazenda Pública, né? Nesse caso, como o valor é pequeno, né, a gente ajuizou essa execução contra a Fazenda Pública no Juizado Especial da Fazenda Pública. Pessoal, o que é valor pequeno aí para a gente poder ajuizar no Juizado Especial da Fazenda Pública? O Juizado Especial da Fazenda Pública, ele tem competência para execuções de até 60 salários mínimos, né? Então, se a gente é credor do Estado, a gente tem um dinheiro para receber do Estado até 60 salários mínimos, a gente pode ajuizar essa ação de execução no Juizado Especial da Fazenda Pública, né? Então, como o valor aqui era pequeno, né, eu entrei com a execução aí no Juizado Especial da Fazenda Pública. No caso, eu sou o credor, né? No caso, eu sou o credor, eu tenho o direito de receber dinheiro da Fazenda Pública, eu entro com ação de execução contra a Fazenda Pública, contra o Estado. No caso aqui, né, o Estado de São Paulo, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a FESP. E por que eu sou credor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo? Porque eu presto serviço vinculado, né, ao convênio de assistência judiciária do Estado de São Paulo, firmado pela Defensoria Pública com a OAB. E a gente é, então, nomeado a atuar em determinados processos aí, né, desse convênio de assistência judiciária. E quando o processo que a gente foi nomeado termina, o Poder Judiciário, para comprovar a nossa atuação naquele processo, expede a chamada certidão de honorários, para que o Estado possa, então, pagar os nossos honorários. E aí a gente pega essa certidão de honorários expedida pelo Estado e a gente protocola na OAB. Antigamente era físico, né? E aí com a pandemia hoje é digital. Então a gente manda no sistema digital aí, né, da OAB, vinculada à Defensoria Pública, essa certidão de honorários. E uns 6 meses depois, o Estado, então, deposita na nossa conta o valor, né, dos nossos honorários aí, né, através dessa certidão de honorários. Mas pode ser que o Estado não pague, né? E aí, o que a gente faz? De posse da certidão de honorários, a gente executa o Estado, né? A gente tem um título executivo, que é a certidão de honorários, a gente executa o Estado. E essa é justamente a petição inicial de uma ação de execução de certidão de honorários aí. Essa aqui é a petição de certidão de honorários. Pessoal, então eu juntei a certidão de honorários, daqui a pouco eu mostro para vocês. Fiz a petição inicial, requerendo a citação da executada, para que efetue o pagamento, né, da quantia de R$ 1.105,75, sob pena de bloqueio judicial da quantia AI. Mas o juiz não vai citar para pagar, né? A gente já comentou que o juiz não cita para pagar, né? Eu sei que não cita para pagar, mas a gente dá uma forçadinha aí. O que vai acontecer é isso aqui que está no final. Ou oferecer embargos, né? Que é o que acontece. Ela nunca paga, ela nem pode pagar, porque a verba pública ela é vinculada, né? Depende de lei, depende de previsão orçamentária. Então, ela nem pode pagar. Então, o que acontece na prática é que ela oferece embargos aí. Ela não paga e oferece embargos, né? Então, esse aqui é o pedido correto, né? Que ela seja citada para
oferecer embargos aí. Bom, pessoal, essa aqui é a petição inicial. Terminou a petição inicial, a gente tem aqui, ó, a certidão de honorários. Essa aqui é a famosa certidão de honorários aí, né, do convênio com assistência judiciária, né? Então, eu fui nomeado para atuar na primeira vara criminal aqui de Jales, né, numa ação criminal, né, em nome aí do Alan Vitor, né, esse aqui é o meu cliente, né, o assistido aí da assistência judiciária. Ele é um processo criminal, então o Alan Vitor é o réu, né? E o que aconteceu nesse processo? A denúncia foi rejeitada, né? A denúncia foi rejeitada, né? Então, o Estado denunciou o Alan Vitor, eu fiz a defesa e a denúncia foi rejeitada. Mérito meu? Não. Erro do Estado, né? Por quê? O Alan Vitor era menor ao tempo do fato, né? Ele tinha menos que 18 anos ao tempo do fato. E se ele era menor ao tempo do fato, ele era inimputável. E o promotor não observou esse fato, que ele era menor ao tempo do fato. Ele já era maior no tempo da denúncia, quando o promotor ofereceu a denúncia. E aí o promotor ofereceu denúncia, porque viu que ele era maior de idade. Só que na hora que eu fui contar a idade dele, eu vi que no momento do fato ele era menor de idade. Então ele era inimputável. Se ele era inimputável, ele não pode ser denunciado. Ele não pode ser denunciado. Ele poderia até ser representado na vara da infância e juventude por um ato infracional, mas ele não poderia ser denunciado por crime porque ele era inimputável. E essa foi minha tese defensiva, colou, e aí a denúncia, então, foi rejeitada contra o Alan Vitor, e o processo foi encaminhado para a vara da infância e juventude. Porém, já estava prescrito, né? Já estava prescrito. Então, foi encaminhado lá para a vara da infância e juventude, e o juiz e o promotor lá na vara da infância requereu o arquivamento, porque já estava prescrito, né? Acabou, né? Não tinha o que fazer. Então, eu ganhei aí de cara esse processo, né? A denúncia foi rejeitada, quer dizer, nem teve processo. E aí, então, o juiz, né, como eu ganhei, né, de cara, e terminou o processo para mim, o juiz expediu a certidão, colocando aqui, ó, data do trânsito em julgado, não há denúncia rejeitada com relação ao réu supracitado. E aí eu peguei essa certidão de honorários e protocolei lá na OAB, e foi para a Defensoria Pública me pagar, mas ela não pagou. Por que ela não pagou? Porque ela alegou que eu não trabalhei. Olha que sacanagem. A Defensoria Pública falou, ó, você não trabalhou, não teve processo, você não trabalhou, né? Mas claro que eu trabalhei, né? Só não teve processo porque eu trabalhei, porque eu fiz a defesa, né? E fui eu que vi que ele era menor, né? Ao tempo do fato, e aleguei isso e a denúncia foi rejeitada. Então, não teve processo, mas eu trabalhei e o meu trabalho foi o que gerou não ter processo contra o meu cliente, né? Então, a minha defesa foi sucedida. Mas a defensoria alegou que eu não trabalhei e não me pagou. O que eu fiz? Entrei com ação de execução, né, dessa certidão aí, né, alegando que, de fato, eu trabalhei, eu fiz defesa, então eu tenho direito a receber. E aí, olha só, o juiz deu o despacho determinando a citação da Fazenda Pública para, no prazo de 30 dias, opor embargos. Lembra que eu falei para vocês? Eu pedi que o juiz citasse para pagar, mas não cita para pagar, né? Cita para opor embargos, e aí o juiz deu 30 dias para a Fazenda Pública opor embargos, né? Após, intima o exequente para se manifestar sobre os embargos opostos, né? Então, a Fazenda Pública tem 30 dias para oferecer embargos, e depois dos embargos, eu como exequente, sou intimado para se manifestar sobre os embargos. A peça do exequente contra os embargos chama impugnação. Então, a gente tem ação de execução, a gente tem embargos e a gente tem impugnação aos embargos. Essa é a sequência do processo executivo contra a Fazenda Pública. Petição inicial de execução, embargos da Fazenda Pública e depois impugnação aos embargos da Fazenda Pública. E aí, o juiz já coloca aqui, ó, não apresentando embargos, ó, a Fazenda Pública não embargou.
né? A Fazenda Pública não embargou. O exequente já fica intimado para cadastrar o processo no sistema de precatório e de requisição de pequeno valor, né? Então, se a Fazenda Pública não embargar, se a Fazenda Pública perder o prazo aí de 30 dias ou transcorrer em AUPS, né, sem embargo, nós já estamos intimados aí que a gente tem que cadastrar esse processo, né, no sistema digital de precatório e RPV. Mas, no caso aqui, a Fazenda Pública, através da Procuradoria do Estado, né, lá de Rio Preto, que é a mais próxima da gente, é Rio Preto, embargou, né? E aqui está a nossa peça de hoje, né? Os embargos aí da Fazenda Pública. Então, nós temos o endereçamento para o próprio juiz da causa e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo vem opor embargos à execução. Essa aqui é a peça essa é a peça de defesa, né? Os embargos à execução. E a Fazenda Pública, então, pode alegar qualquer coisa, né, em matéria defensiva. Ela pode, né, alegar qualquer coisa em matéria defensiva. Olha só, ela alegou incompetência territorial, falando que, como o convênio de assistência judiciária foi celebrado com a OAB de São Paulo e a Defensoria Pública com sede em São Paulo, a competência da execução teria que ser São Paulo. Ela pode alegar isso? Pode, ela pode alegar qualquer coisa. Então, ela alegou que Jales seria incompetente para essa execução, porque o convênio OAB São Paulo e Defensoria São Paulo teria que ser na capital, teria que ser lá em São Paulo. Aí, essa foi a primeira tese defensiva dela. Segunda tese defensiva, ela alega que a certidão de honorários não seria título executivo. A certidão de honorários não seria título executivo. Por quê? Porque a certidão de honorários ela não está prevista no rol de títulos executivos do Código de Processo Civil. E isso é verdade. Realmente, a certidão de honorários ela não está prevista, né, no rol de títulos executivos do Código de Processo Civil, que é o artigo 515, né, não está previsto no 515, e não está prevista também no artigo 784. Porém, a certidão de honorários, ela está prevista, sim, como título executivo, no Estatuto da OAB. Existe uma lei especial, que é o Estatuto da OAB, que prevê que a certidão de honorários, ela é, sim, título executivo. E como o Estatuto da OAB, ela é uma lei especial, a lei especial prepondera sobre a lei geral, a lei especial prepondera sobre o CPC, e, portanto, ela é, sim, um título executivo judicial, apesar de não estar prevista como tal no CPC. O fundamento, né, dessa execução é, se eu não me engano, vamos pegar aqui, já não lembro de cabeça, então vamos pegar aqui, é o artigo 24, olha só, pessoal, é o artigo 24 do Estatuto da OAB. Ele fala assim, ó, a certidão de arbitramento de honorários expedidas pelo Poder Judiciário é título executivo extrajudicial, a teor do artigo 24 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Então, fala assim, ó, artigo 24, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação judicial. Né? Então, o Estatuto da OAB traz previsão como título executivo. Por isso que a gente pôde executar, né? Então, veja aqui, essa segunda defesa aqui da Fazenda Pública, que não seria título executivo, por não estar previsto no CPC, é furada também. Mas ela pode alegar? Pode, porque ela pode alegar qualquer coisa em matéria de defesa. Né? Então, furado também. No mérito, a OAB, a Fazenda Pública alega que, olha só, a certidão referente, né, ao processo tal não foi localizada no nosso sistema, né? Então ela fala, olha, nós não temos isso aí no sistema, por isso que a gente não pagou e tal. Por que eles não têm isso no sistema? Porque não teve processo, né? Pela nossa defesa aqui, né, como ele era menor, nem teve processo.
Então, realmente, pode ser que eles não tenham isso aí no sistema deles, porque, na verdade, nem teve processo. O que não quer dizer que eu não tenha trabalhado, né? O que não quer dizer que eu não tenha trabalhado. Pelo contrário, né? Eu trabalhei aí. E aí ela alega também questão de juros e tal, porque ela pode alegar qualquer coisa. E o que ela pede aqui nos embargos? Ela pede que a execução seja extinta ou rejeitada ou reduzido o valor, né? Então, aqui, ó, os pedidos da Fazenda Pública. No mérito, requer a extinção da execução ou então, né, a redução da execução, né, por conta aí de novos e menores índices de juros e correção monetária. Esses são os dois pedidos dos embargos da Fazenda Pública. Ou extinção da execução ou redução do valor da execução por menores, né, por aplicação de menores índices de correção e de juros aí. Pessoal, e veja aqui, olha só, como os embargos têm natureza de ação, os embargos eles têm pedido de produção de prova, né? Como eles têm natureza de ação, eles têm aí pedido de produção de prova, né? Eles têm que seguir os requisitos do artigo 319. Nesse caso aqui, a Fazenda Pública até errou, né? Nesse caso aqui, tinha que colocar o valor da causa. Ela tinha que colocar o valor da causa. Dá-se a causa, dá-se aos embargos o valor de. Ela teria que pôr. Não pôs, também o juiz também não ligou e tocou o pau. Mas, tecnicamente, deveria constar aí o valor da causa, né? Porque ela tem natureza de ação, né? Constou a prova, mas não constou o valor da causa aí. Pessoal, e aí veio a sentença do juiz, né? Veio a sentença do juiz. Depois vocês puderem dar uma olhadinha aí, né? Eu mandei esse processo agora pela manhã, se eu não me engano, ou ontem à noite, não me lembro, mas eu mandei aí, se vocês puderem dar uma olhadinha depois da fundamentação. O que importa para a gente? O dispositivo aqui da sentença. Olha só, o juiz julgou improcedente os embargos. O juiz julgou improcedente os embargos para manter a execução e fixou o valor aí de 617,42 com atualização monetária, né, desde do não pagamento e juros desde a citação. Então, ele julgou improcedente os embargos. Pessoal, e depois que ele julga improcedente os embargos, é que de fato, a Fazenda Pública vai ter que pagar. Aí, transita em julgado os embargos, a Fazenda Pública não recorreu, ela podia até ter recorrido, ela não recorreu. Aí, transita em julgado os embargos, e aí, de fato, que a Fazenda Pública vai ter que pagar, né? E quando que ela vai ter que pagar? No sistema da RPV, né? Então, vamos abrir aqui, aproveitar que a gente está no computador, vamos abrir aqui e vamos ver como que pé que está o sistema da RPV, né? E aí eu mostro para vocês aí o sistema da RPV também. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui do site do tribunal para a gente ver que pé que está aí, né, o sistema da RPV. Cadê? Aqui, esse é o site do tribunal. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no site do tribunal para a gente ver o sistema da RPV. A gente vai fazer consulta aqui processual, né? Então, consulta processual. Clique aqui em consulta processual. Eu vou ter que logar. Então, vamos logar aqui. Aí a gente vem em consulta de processo de primeiro grau. Faz a busca pelo número do processo. Faz a busca aí pelo número do processo. Vai abrir o processo. E aí, como transitou em julgado, o processo ele vai estar extinto, porque transitou em julgado. E aí então, a gente no processo tem aqui o incidente processual de requisição de pequeno valor, né? Aqui, ó, a gente tem um incidente processual de requisição de pequeno valor, a RPV. E onde que a gente entra no incidente de pequeno valor? Pessoal, ele consta aqui embaixo, ó. A gente vem aqui embaixo, incidentes, ações incidentais e tal. A gente entra aqui, ó, requisição de pequeno valor. Clica aqui e esse aqui vai ser o incidente de pequeno valor.
Eu vou abrir o incidente, né? Ou peticionar não, visualizar autos, né? Vamos visualizar autos. Olha só, esse aqui é um incidente de pequeno valor. Ele começa com uma simples petição. Não sei se o site, pelo jeito o site do tribunal tá meio ruim, não tá abrindo aí. Mas ele começa com uma simples petição, né? A minha ideia era mostrar para vocês aí a instalação de incidente processual de pequeno valor. É uma simples petição e como é uma RPV, no final da petição a gente requer que seja pago em 60 dias, aí sob pena, né, de sequestro de verba pública. Mas, pelo jeito, nem está abrindo, né? O site do tribunal está tão ruim que, pelo jeito, não está abrindo aí. É sábado, professor. O site está de folga. Cris, tá a semana inteira ruim o site. Isso que é o problema, né? Eu estou desabafando aqui a minha raiva que vem acumulada da semana inteira, porque se o site não funciona, gente, a gente não trabalha, né? E nós, advogados, temos prazo para cumprir, né? Então, quando o site não abre, é um transtorno, porque nosso tempo está ali, né? A gente está dedicando o nosso tempo para trabalhar, não consegue abrir, e nosso prazo está correndo. Então, o que a gente não fez porque o site não abriu, a gente vai ter que fazer depois, né? Em outro momento. Então, isso é bem complicado. Mas, assim, é mais urgente, premente para a gente que é advogado. Mas, pelo jeito, todo mundo está sofrendo. Porque ontem à tarde eu tive uma audiência, né? Lá em Rio Preto, e a juíza foi proferir a sentença na própria audiência. E ela disse para a gente qual era a sentença, né? E ela queria juntar essa sentença no processo para a gente, advogado, já ter acesso imediato, né? Pelo ESAGE, entrando e já ter acesso imediato. Nem a juíza conseguia juntar a sentença no site do ESAGE, né? Então, quando nem o juiz consegue juntar a sentença no processo digital, é porque realmente a coisa está feia. Então, assim, tá gravando aqui, mas a gente tem que falar, alguma coisa tem que ser feita, né? A gente entende que o volume de dados a serem processados é muito grande, tem muita gente acessando e tal, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Tá difícil, tá difícil. Então, eu não consigo nem baixar o processo para mostrar para vocês, né? Na verdade, ele nem abre a petição, ele abriu o termo de declaração. Quando a gente faz o cadastro da RPV ou do precatório no site, ele pega todos, a gente tem que manualmente lançar todos os dados, não tem nada automatizado. A gente manualmente lança todos os dados. Número do processo, valor, data dos embargos da Fazenda Pública, trânsito em julgado dos embargos, porque só vai ter pagamento se tiver transitado em julgado os embargos, né? Se os embargos forem improcedente ou parcialmente procedente, porque se for parcialmente procedente, reduz o valor. A gente tem que lançar o valor do capital, o valor da correção, valor dos juros, tudo em separado aí. E depois que a gente preenche todo esse sistema, ele dá um termo de declaração, né, com todos esses dados, com esse resumo de todos esses dados. E a gente, então, tem que assinar esse termo de declaração aí, né? E aí o termo de declaração é juntado no processo. Agora que eu estava falando do termo, o site resolveu abrir a petição inicial. Pessoal, essa aqui é a petição inicial da RPV. Olha só, petição pura e simples. O professor não está compartilhando, está tá? travado para a gente aqui, tá? Consulta de processos. Então, peraí, deixa eu tentar abrir de novo aí. Aí. Pessoal, essa aqui é a petição. Essa aqui é a petição. Então, a gente endereça para o próprio juiz, que é o Juizado Especial da Fazenda Pública, né? A gente endereça para o próprio juiz. A gente coloca o nome do processo, mas o número do processo, né? Aqui o número do processo, só que, na verdade, isso aqui vira um processo autônomo, né? Vira uns autos próprios, não é um processo autônomo. Vira uns autos próprios com natureza de incidente processual. Aí a gente faz o cálculo da correção e dos juros até a data da RPV,
porque até a data da RPV flui correção e juros. Da data da RPV para frente, só vai correr correção, não corre mais juros, né? Então, os juros é até a data da RPV, depois para. Né? Então, a gente atualiza e coloca juros até a data da RPV, que esse aqui é o nosso cálculo, e a data que a gente fez o cálculo, a gente chama de data base, né? A data que a gente fez o cálculo, a gente chama de data base. Então, eu atualizei até ontem, ou até antes de ontem aí, até a data de ontem, né? 13 de maio aí, e com juros, né? A partir dessa data só vai ter correção, não vai ter juros mais, né? E requeiro aí que seja encaminhado ofício requisitório para o tribunal. O requerimento aí da RPV é que seja encaminhado o ofício requisitório para o tribunal. Então, não é nem para pagar, é para encaminhar o ofício requisitório ao tribunal. E aí a gente coloca aqui no final que, em se tratando de RPV, como tem 60 dias para pagar, se não pagam em 60 dias, que seja feito, então, o sequestro de verba pública, né, pelo sistema do Bacen, e o fundamento aí do sequestro de verba pública é o artigo 13, parágrafos 1º a 3º da Lei 12.153 de 2009, né? Então, se não paga em 60 dias, tem o sequestro. Esse aqui é o fundamento legal. Aí, termos em que, né, pede e espera o deferimento. Então, é só isso aqui, o requerimento da RPV, né? Porque não é para pagar imediatamente, é só para encaminhar o ofício requisitório para o tribunal, e aí, chegando lá no tribunal, o tribunal coloca em ordem cronológica, e aí o Estado vai pagando em ordem cronológica em até 60 dias. Se não pagar, faz o sequestro de verba pública. Aí a gente é obrigado a juntar a planilha de cálculo. Eu costumo juntar tudo. Eu não junto só a planilha, eu junto cópia do processo principal, né? Precisa? Não, pode juntar só a planilha. Mas eu costumo juntar cópia do processo principal, as principais peças do processo principal. No caso, a petição inicial, a certidão, a citação da Fazenda Pública, porque é o termo inicial dos juros, né? Os embargos, para ver o que a Fazenda Pública embargou, né? E a sentença do juiz, né? Com o trânsito em julgado. Essas são as principais peças. E aí, como eu comentei com vocês, depois que a gente lançou tudo no sistema, o sistema faz um resumo de tudo, que é o termo de declaração, né? E aí a gente assina digitalmente o termo de declaração, sob pena de crime de falsidade, né? Então, se a gente lançar alguma informação falsa, algum valor errado aqui no termo de declaração, a responsabilidade é pessoal do advogado, porque a gente assina sob pena de falsidade, né? No caso, eu sou o próprio exequente, né, e advogado, mas se eu estivesse representando um cliente, né, a responsabilidade seria minha, advogado, né, porque fui eu que lancei aqui e é a gente que assina digitalmente. Aí o juiz vai fazer a conferência disso aqui, se está tudo certo, né, ele faz a conferência e se tiver tudo certo, ele expede o ofício requisitório e encaminha o ofício requisitório lá para o Tribunal de Justiça, e aí o juiz coloca assim: encaminhado o ofício, aguarde-se pagamento. Ponto. E tem que ficar, e o processo fica suspenso, o processo fica parado, aguardando o tribunal pagar. Né? É assim que funciona. Né? Então, encaminha-se o ofício e aguarde-se o pagamento. E aí só Deus sabe quando vai pagar. Né? O processo fica parado, o processo fica suspenso, aguardando o pagamento aí. Esse aqui, então, é o ofício requisitório. Pessoal, então esse aqui, né, o processo aí em que houve os embargos da Fazenda Pública, eles foram julgados improcedente, a gente requereu a expedição de precatório. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um modelo de embargos, né? Então, vamos ver se a gente tem aqui, eu mandei aí também, né, um modelo de embargos, que é essa peça aqui que eu mandei no Word, se eu não me engano, hoje cedo, né? Era para ter mandado ontem, mas eu não tinha nas nuvens, né? Eu não estava aqui em casa, né, no computador, então eu não tinha nas nuvens, eu não consegui mandar ontem, mas eu mandei hoje cedo. Então tá no grupo aí, com data de hoje, né, dia 14 de maio, essa peça aqui. Pessoal, essa peça não é um embargos da Fazenda Pública. Por quê? Porque eu nunca fiz o embargos da Fazenda Pública. Porque quem faz embargos da Fazenda Pública é a Fazenda Pública, através dos seus procuradores.
E eu nunca fui procurador de nada, né? Como eu brinquei aí, eu nunca fui procurador de nada. Procurado até eu já fui, né? Procurado sim, procurado pelo Estado eu já fui, mas procurador do Estado eu nunca fui. Então, eu não tenho uma peça de embargos da Fazenda Pública. Eu tenho peça de embargos, né, de devedores particulares, né, que são nossos clientes aí, né? E por isso eu peguei um embargos, né, de um devedor particular. Só que é idêntico, né? Só que é idêntico. É a mesma peça. Só que no caso aqui foi feito por um cliente particular. No caso do embargo da Fazenda Pública é feito pelo Estado, pelo procurador do Estado aí. Mas a peça é idêntica, né? Então, olha só. No embargos da Fazenda Pública, em vez de ter, né, a Kelly Cristina aqui e a empresa dela, teria Fazenda Pública do município D, Fazenda Pública do Estado T ou União Federal. Né? No caso dos embargos à Fazenda Pública, seria aqui, né, Fazenda Pública, União Federal. Aí. Depois, o fundamento é o mesmo, né? O fundamento é o mesmo, né? E poderia chamar embargos do devedor ou poderia chamar embargos da Fazenda Pública. E aqui, né, a gente colocaria aí o exequente, né, que é o particular, o ente particular. Preliminares, mesma coisa, né, no caso que a gente está pedindo justiça gratuita. Também existe aqui o pedido de distribuição por dependência, seja nos embargos particulares, seja nos embargos da Fazenda Pública, vai ter sempre aí o pedido de distribuição por dependência, porque os embargos eles são distribuídos por dependência ao processo executivo, né? Então a gente requer a autuação em apenso ao processo executivo, né? Então a gente tem que requerer a autuação em apenso aí, né, por conexão ao processo executivo, né? No caso aqui, eu estou pedindo efeito suspensivo, né? Lembra que a gente comentou que os embargos não têm efeito suspensivo? A gente pode pedir. É raro o juiz dar, mas a gente pode pedir efeito suspensivo aí. A Fazenda Pública também, né? Ela pode pedir. Só que no caso da Fazenda Pública, eles nem pedem, né? A Fazenda Pública nem pede efeito suspensivo. Por que não? Porque, como a gente viu, a Fazenda Pública ela não é nem citada para pagar, ela é citada para embargar. Então, ela nem precisa pedir efeito suspensivo, porque não vai ter pagamento, né? Então, não faz sentido. A Fazenda Pública nem pede efeito suspensivo. Ela poderia, mas não faz sentido, então ela nem pede. E aí, aqui a gente descreve, né, os fatos que geram a defesa. Deixa eu contar esse caso aqui para vocês, porque ele é interessante também, né? E pode ser útil aí para vocês. Olha só, esse caso aqui é de uma loja, um restaurante localizado aí no Shopping Center de Fernandópolis. O restaurante é locatário, é inquilino de um box, né, do Shopping Center de Fernandópolis e tem que pagar o aluguel, tem que pagar a taxa de publicidade, né, para o shopping de Fernandópolis. Só que veio a pandemia e o shopping ficou fechado. E esse restaurante, então, né, não pôde trabalhar. E aí ele não tinha dinheiro para pagar, né, o aluguel e nem essas taxas aí. Só que o shopping de Fernandópolis, em que pese ter ficado fechado, não deixou de cobrar, né, o aluguel e essas taxas. Mas o restaurante não tinha dinheiro e não pagou. E aí o shopping de Fernandópolis entrou com a ação de execução para pagar no processo executivo, procurou advogado, que no caso sou eu, e aí a gente fez a defesa desse restaurante no processo executivo, a gente fez os embargos do devedor, né? E a alegação foi justamente que, olha, não tem como pagar, porque por motivo, né, do próprio shopping, claro que por determinação do poder público durante a pandemia, o shopping ficou parado, ficou fechado, então não tem como pagar. Houve fato imprevisível para todos, e o fato imprevisível, pela teoria da imprevisão, permite revisar os contratos, né? E aí, então, a gente alegou a teoria da imprevisão para revisar o contrato, para tornar inexigível ou reduzir o valor,
né, dos encargos devidos durante o período em que o shopping ficou fechado, né? Essa é a matéria de defesa, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí depois, eu mandei a peça, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha. E, além disso, né, como matéria de defesa, a gente alega que o próprio shopping não poderia cobrar porque ele, shopping, descumpriu o contrato, à medida que não houve manutenção também nesse período do próprio shopping, né? Então, eles não desentupiram aí esgoto, eles não deram manutenção ao ar-condicionado, porque ficou fechado, também não queriam gastar. Então, houve descumprimento, né, do contrato pelo próprio shopping, porque, claro, o inquilino tem que pagar aluguel, mas, em contrapartida, o shopping tem que dar abertura e tem que dar manutenção ao prédio. E não deu nem abertura e nem manutenção. Então, a gente alega que o shopping não pode cobrar o aluguel se ele próprio não cumpriu a parte dele. Isso chama exceptio non adimplente contrato ou exceção de contrato não cumprido, né? A parte só pode cobrar o outro se ela própria tiver cumprido a parte dela. Se ela não cumpriu a parte dela, ela não pode cobrar do outro aí. Exceção de contrato não cumprido ou exceptio non adimplente contrato. Bom, e o que a gente pede aqui nos embargos? Pessoal, a peça tem 24 páginas aí, ficou bastante longa. Vamos direto lá para o final. O que a gente pede aí nos embargos? Olha só, a gente pede, né? A gente pede aqui, procedentes. A gente pede a declaração de inexigibilidade do título, né? Porque se o shopping não cumpriu a parte dele, ele não pode executar, ele não pode cobrar a parte dele. Então, a gente pede a declaração de inexigibilidade do título, né? Com a extinção da execução. Ou se o juiz não entender pela inexequibilidade do título ou extinção da execução, a gente pede aí, em segundo lugar, de forma subsidiária, a redução da execução, né? A gente alega excesso de execução, então a gente pede a redução da execução, né? Para excluir aluguel ou encargos, né? Durante o período que permaneceu fechado ou com horário reduzido, né? E, né, a gente pede para compensar um valor que a loja já tinha pago. Quando a loja abriu dentro do shopping, ela tem que pagar o uso daquele local dentro do shopping, né? Ou o direito de usar aquele local, ou o direito de reservar aquele local, aquele box. Isso chama luvas, né? Isso chama luvas. Quando a loja abriu lá dentro do shopping, ela pagou as luvas, né? E aí a gente pede, então, a compensação do valor devido a título de aluguel com a luva que ela já pagou, né? Então, a gente pede essa compensação aí. E esses são os pedidos dos nossos embargos. Como os embargos, eles têm natureza de ação, a gente pede a condenação em honorários advocatícios, a gente pede a produção de prova e a gente dá valor à causa, né? Os embargos aí, como tem natureza de ação, né, eles têm esses pedidos finais aqui. Tem que pedir pela condenação em honorários, tem que pedir a produção de prova e tem que dar valor à causa, né? Aí data e assinatura de advogado. Pessoal, esse modelinho dos embargos aqui, apesar de ser por ente particular, né, por devedor particular, ele é idêntico, né? Ele serve de modelinho aí, ele é idêntico aos embargos da Fazenda Pública. Então, vocês podem pegar esse modelo, claro, esse aqui é mais completo, que é um caso bem complexo aí, de rediscussão até do próprio contrato executado, né, por conta da teoria da imprevisão, né? Então, bem mais complexo, mas vocês podem pegar esse modelinho aqui e usar como um modelinho, né, de execução de embargos da Fazenda Pública, né? E para vocês fazerem esses embargos, se baseiem aí, por favor, nesse caso, nesse processo que eu mandei para vocês aí, né? Então, no caso, Rodrigo, entrei com uma ação de execução contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Vocês podem fazer os embargos da Fazenda Pública contra Rodrigo, né? Fala, ó, não tem que pagar nada para o Rodrigo porque ele não trabalhou, não teve processo,
né? A denúncia foi rejeitada, então não teve nem processo. Então, se ele não trabalhou, ele não tem que receber. Vocês podem fazer, né, esses embargos aí, que na verdade é esses embargos que a Fazenda Pública aqui já fez, né? Esses embargos aqui que a Fazenda Pública já fez, né? Então, vocês pegam aquele modelinho, façam esse mesmo embargos que a Fazenda Pública já fez, e a tese de vocês vai ser: não tem que pagar a certidão, porque não houve prestação de serviço, porque não houve processo. Se Deus quiser, vocês vão perder. E eu vou ganhar aí, né, meu suado dinheirinho aí, né, os R$600 que a Fazenda Pública me deve, né, por ter atuado nesse processo aqui, né? E aí eu vou ganhar meu dinheirinho aí. Mas essa é a peça que eu vou pedir para vocês, então. Façam os embargos, né, nesse caso aqui, nesse processinho que eu mandei para vocês. Tese: não houve prestação de serviço, porque não teve processo, então não tem que pagar a certidão, né? Aí, se vocês puderem entregar a professora Letícia, né? Matou isso aqui. Matou isso aqui. Pessoal, se baseiem naquele modelo que eu mandei de embargos, né? Que o modelo é o mesmo, mas adequem a esse caso concreto aqui, que é muito mais simples, né? Na prática, aquelas 24 páginas que tem lá, vocês vão transformar em 2, 3 páginas, né? E aí, dá beleza, tranquilo, dá para entregar. Pessoal, beleza isso aqui? Vocês conseguem dar uma olhadinha aí nesse material depois? Sim, professor. Ó, professor, na torcida aí para você ganhar, e você faz um churrascão para a gente, hein? Não, já ganhei, né? Já ganhei. Os embargos foram os embargos da Fazenda Já está na RPV, né? Já está na RPV. Então, eu ganhei, mas não levei ainda, né? Na verdade, eu tinha até esquecido, gente. Vocês viram que o processo transitou em julgado lá em 2021, né? O processo transitou em julgado lá em 2021. E eu só fiz a RPV ontem, né? Eu até esqueci desse processo. Isso não prescreve, esse seu período para... Prescreve em 5 anos, né? Ah, tá. A pretensão executória contra o Estado, tanto a prescrição da pretensão de ação de conhecimento, de cobrança contra o Estado, e também a prescrição da pretensão executória contra o Estado, prescreve em 5 anos. Então, expediu a certidão, eu tenho 5 anos para executar essa certidão. A Fazenda Pública embargou, julgou improcedente os embargos, transitou em julgado, eu tenho mais 5 anos para entrar com a RPV, né? Então não prescreveu, né? E mesmo assim, mesmo da data de expedição da certidão até a data da RPV, também não passou 5 anos. Se eu não me engano, a certidão é de 2020, né? E para hoje, 2022, não passou 5 anos, então não prescreveu ainda, né? Então, tranquilo, eu posso tanto executar, se eu não tivesse executado, como posso fazer o pedido de RPV, porque não tem 5 anos ainda, né? Então, tá beleza. Beleza. Mas eu tinha esquecido, né? Julgou improcedente, eu devo ter visto, falei, vou fazer depois o incidente de RPV, não vi. Aí, com a necessidade de ter um processo, né, em que teve embargos da Fazenda Pública, essa não é a única execução de honorários que eu tenho várias ações de execução de honorários, porque eles não pagam, né? Puta sacanagem, a Fazenda Pública não paga a certidão de honorários, a gente tem que executar. Então, tem vários, né? Mas eu queria um que a Fazenda Pública tivesse embargado, né? E aí eu fiquei pensando, lembrando, né, qual que tinha embargo, aí eu lembrei desse. E aí eu fui olhar, falei, puta, até transitou em julgado, julgou improcedente, até transitou em julgado e eu não fiz RPV ainda. Aí eu fiz ontem, né? Então, eu só lembrei disso, né, porque eu fui procurar por conta de ter que mandar para vocês. Foi a sorte, senão nem ia lembrar disso aí. ia passar batido, né? A gente tem tanta coisa que acaba... É muita coisa, né? É muita coisa. Por isso que é bom estagiário, professor. Precisa, né? Para controlar, né? Controlar os prazos aí. Não precisa. Foi a sorte, senão ia passar batido, né? Aí eu fico devendo churrasco para vocês dessa RPV aí. Quando vier, né? Quando pagar. Valeu, professor. Só na brincadeira aqui. Então, Serve a coxinha ali da frente do bar, né, Zé? O Zé Eduardo aí, ó. Tem coxinha ali no bar da frente. Aí, ó, a Cris fica faltando na imagem.
Essa semana o professor pagou coxinha pra gente. Ó. O Ricardo tá pagando coxinha? Ó, professor, ele promete como é que paçoquinhas. Mas olha, se colocar juros e correção monetária nessas paçoquinhas aí, já tem uma fortuna aí pra gente receber. A paçoquinha já virou pé de moleque, né? Que tem um valor agregado muito maior e ele não pagou ainda. Não. Nada está declarado, né? Não tem nada em papel para comprovar, nenhuma gravação, nem foto, nem nada, então... Não, mas quando o Ricardo for colocar a mão no bolso para pagar as coxinhas e as paçoquinhas e os pés de moleque, vocês me falam que eu vou também, né? De preferência numa sexta-tarde aí. Tá combinado. Tubaína também, né? Oi? Tubaína? Tubaína, é. Nossa, quando eu era moleque que a gente ia pescar, né? Lá em Santa Fé, no rancho, né? A gente levava a tubaína e para ela ficar fresquinha deixava dentro do rio, né? Não tinha caixa. É estratégia de pescador, né? Deixava a tubaína amarrada dentro do rio, aí ficava e pãozinho com mortadela, hein, professor? Né? Durante a pandemia também, quando eu queria dar uma fugida, que eu não aguentava mais ficar preso, eu ia para o rancho, né? Aí levava um pãozinho com mortadela, uma tubaína, mas aí já estava chique, aí já levava a caixa térmica, né? Mas quando era moleque, aí não tinha caixa térmica, não, era dentro do rio mesmo. Estratégia natural, né? Natural. Então tá bom, gente. Aí fica essa peça aí, se vocês puderem encaminhar para a professora Letícia, né? Bem mais simples, né? Bem tranquilinho aí. E eu acho que essa é a nossa última peça do semestre, né? Não tem, de processo civil, não tem mais nenhuma outra peça. Então também é nosso último encontro de sábado. Acho que vocês vão ter outros encontros aí, mas de outras matérias, né? Prática trabalhista, prática administrativa, né? Outros encontros, mas de processo civil acabou. Eu acho que fechou tudo encontro. Já, viu, professor? Oi? Com essa sua aula, acho que a gente fechou tudo. Fechou tudo? Eu acho que sim. Então, acabou. Eu vou baixar aqui o vídeo, né? Assim que estiver liberado, posto no YouTube, e aí logo mais à tarde eu mando o link para vocês também, para que todo mundo tenha aí esse link, essa aula aí. Né? Então, a gente fica por hoje aí e fica também pelo semestre. Né? Sempre um prazer revê-los aí. Obrigado aí pela presença, pela paciência. Sabadão de manhã, já maio, né? Que está todo mundo cansado aí. Então, realmente, vocês são, né, guerreiros, né? E são vitoriosos de estar aí num sabadão, né? No encontro de prática. Né? E eu fico muito feliz de tê-los aqui, né? Da gente se rever aí, né? E também, né? Fico feliz que mais um semestre que a gente vai concluindo aí, né? Difícil para todos, né? Volta no presencial, né? Muita coisa para se adaptar, os horários ficaram bem complicados, bem até meio quebrados aí, mas era de se esperar. Então, a gente, em maio, num semestre desse aí, todos bem, né? Todo mundo bem, também é a grande vitória, né? Pela primeira vez eu fiz teste de Covid essa semana, né? Eu passei ileso até agora, não tive. Achei que tinha pegado essa semana aqui, que eu passei mal. Fui fazer teste, mas deu negativo. Então, graças a Deus aí, continuo ileso, né? A Covid. Espero continuar assim. Mas se não, estamos aí, né? Para enfrentar também o que vier. Né? Vamos que vamos, né, professor? Valeu, viu, professor? Obrigada aí pelas aulas maravilhosas. Obrigado. Valeu. Obrigado. Então, até mais, Tchau, gente. professor. Bom sábado, bom final de semana. E a gente se cruza aí, se Deus quiser, nos corredores aí da FUNEC também. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Até.